Bom, ao longo desses 4 anos aqui fazendo podcast, um monte de gente já veio me perguntar o que eu achava de podcast tal, como que eu faço um podcast assim, assado, né? Então nesse vídeo eu vou mostrar 10 podcasts que eu faria hoje se eu fosse começar a trabalhar nesse mundo aí dos podcasts, tá certo? E ó, se você é do agro e já pensou alguma vez na sua vida em fazer podcasts, veja esse vídeo até o final porque eu tenho uma novidade quentíssima pra te contar, beleza? Vamos nessa? E aí, pessoas! Aqui quem fala é o Paulo Ozaki e seja aqui bem-vindo ao QG do Agro Resenha, cara. Se você gosta do Agro Resenha, do podcast e tudo mais, aproveita para assinar o canal aqui já, né? Deixar um joinha aqui, um like, ativar o sininho, porque tudo isso ajuda a gente a continuar a criar conteúdo aqui no YouTube, beleza? Você me acompanha já tem um tempinho, você vai perceber que esse vídeo aqui é uma releitura de um artigo que eu escrevi no ano passado, né? Tava com uma ideia de escrever sobre os 10 podcasts que eu gostaria de fazer se eu não tivesse o Agro Resenha. Mandei lá no grupo do Agro Resenha no WhatsApp, dei dicas aí de podcast que vocês escutariam e tal. E naquela brincadeira surgiram aí mais de 40 podcasts e eu escolhi, obviamente, os 10 que eu faria hoje se eu não tivesse o Agro Resenha. Muita gente me pergunta qual o equipamento que eu devo usar, onde que eu hospedo, onde que eu faço isso, onde que eu faço aquilo, mas cara, eu sempre digo, ter o melhor equipamento, ter a internet mais rápida não vai fazer com que você se torne um ótimo podcaster. O principal de tudo isso é se você curte o tema que você vai falar, se você gosta da mídia também, né? Então, antes de pensar em qualquer equipamento, qualquer coisa, pense na essência do seu podcast, no nicho que você quer atacar, porque é a partir daí que o seu podcast vai dar certo. Ainda que a escolha desse nicho aí seja bastante particular, eu vou dar aqui 10 ideias de podcast que você pode começar a fazer hoje e que eu tenho certeza que você teria ouvintes, afinal, quem deu essas ideias aqui foram todos os ouvintes do podcast. Vamos lá? Bom, primeiro que deram a ideia que eu achei muito legal, imagina se tivesse um podcast sobre turismo rural, cara, se você fosse um podcaster e aí você fosse começar a ser patrocinado, imagina viajar pra todos os lugares que tem histórias bacanas assim no meio rural. Cara, seria muito legal se tivesse um podcast como esse. A gente sabe que no Brasil inteiro tem muito turismo rural e, cara, eu não conheço nenhum podcast que fale especificamente sobre esse tema. Então, acredito que seja muito interessante e, além disso, você estimularia visitação, estimularia a região, né? Porque muitas dessas regiões são regiões pequenas e que precisam de gente aí pra visitar, né? Obviamente, pra movimentar a economia. Então, o primeiro é turismo rural. E o segundo, cara, agricultura doméstica. Ano passado, depois que aconteceu todos esses negócios que você já sabe, teve uma pesquisa lá que foi divulgada, que se eu não estiver enganado foi no Mercado Livre. Eles falaram que o termo horta em casa, a busca pelo termo horta em casa aumentou 400%. Então, se eu fosse criar um podcast com esse nicho, eu basicamente traria profissionais para dizer, qual planta que você pode plantar em determinadas regiões, época, né, equipamentos que você vai poder utilizar. Imagina, um monte de gente hoje tem horta em casa, eu mesmo tenho a minha hortinha aqui em casa. Se tivesse podcasts para mostrar um pouco das questões mais técnicas pra gente que não é técnica e que quer ter a sua própria hortinha em casa, seria um podcast muito legal também, com todo esse movimento das pessoas quererem saber mais da origem da comida, fazer com que as crianças também se envolvam nesse processo. Eu acho que seria um podcast super legal. O terceiro, mercados agropecuários, cara, mercados de produtos agropecuários. Hoje já tem mais podcasts, na época que eu fiz esse artigo, que eu escrevi esse artigo, não tinham muitos, mas hoje já tem mais podcasts que falam sobre mercados de commodities agrícolas, especialmente, né? São vários os produtos que nós produzimos e eu acredito que tem espaço para nichar cada vez mais esses podcasts, especificamente para alguns mercados, né? Eu sei que tem podcasts que falam sobre mercado de uma maneira geral, mas eu acho que se tivesse mercado de milho, mercado de soja, mercado de boi, eu acho que seriam podcasts que seriam mais ouvidos e teria mais engajamento com quem escuta. Eu acho que esse é um baita de um nicho de podcast aí. Vamos lá, mais um. Divulgação de pesquisas acadêmicas, cara. Só pra você ter uma noção, existem hoje no Brasil 369 cursos de pós-graduação em ciências agrárias, tá certo? É um campo enorme que gera muito conteúdo científico e eu tenho certeza que você aí praticamente não lê nenhum desses artigos, né? E olha só que legal seria se você pudesse, no seu mestrado, no seu doutorado, todos os artigos que você lê para compor a sua tese, a sua dissertação, você colocasse lá num podcast. Seria legal? Quem faz isso hoje muito bem é o Rumencast, bem específico para nutrição de ruminantes. Mas, cara, imagina o tanto de campo que não tem para crescer aí e fazer podcasts sobre divulgação científica. Seria muito bacana. Outro, cara,
como o agronegócio contribui para outros setores, né? Inclusive, quem deu essa ideia foi um engenheiro civil, ouvinte assíduo do podcast, que é o Rafael Costola, lá de São Paulo. Ele escuta o podcast direto. E aí ele sempre falava assim, cara, tem um monte de coisa que eu uso aqui nas obras que eu tenho certeza que vem do agro e a maioria das pessoas não sabe, né? Imagina, ele falou assim, a gente usa madeira pra caramba, madeira de reflorestamento e tudo é agro, né, cara? Eu tentaria trazer profissionais de outras áreas do conhecimento e mostrar pra ele, ir investigando junto com ele. Imagina que legal que seria ir investigando junto com esse profissional quais são as coisas que eles utilizam no dia a dia deles pra desenvolver o trabalho. Nem que fosse a marmita do pedreiro lá, né, cara? Mas sempre tem alguma coisa do agro envolvida em todas as áreas do conhecimento. Então, eu faria um podcast investigando junto com o convidado o que é do agro que compõe o dia a dia dele. Eu acho que seria um podcast muito legal, inclusive. Um outro podcast que eu acho que seria muito bacana também é Empreendendo no Agro do Zero. Eu fiz ano passado uma série de episódios com o pessoal da Izeagro, né? Do podcast Bota Pra Fazer. E eu percebi, cara, que o mundo corporativo, os outros setores têm muito para aprender com um dos empreendedores mais sagazes e mais tomadores de risco do mundo, que é um agricultor, cara. Eu acho que tem um caminho imenso aí para quem quiser explorar um pouco mais essa questão do empreendedorismo no agronegócio. E também, se eu fosse um produtor que começasse hoje do zero a empreender em qualquer coisa, em qualquer área do agro, né? Nem que fosse produção de commodity agrícola, se fosse um sítio, eu registraria o caminho do empreendedorismo, todas as dificuldades e tudo mais, eu registraria isso em um podcast. Tem muitos que fazem isso em vídeo do YouTube, eu acho que seria legal também, mas eu não vi nenhum exclusivo para podcast. Então acho que seria um podcast muito legal aí também, se você tiver nessa vibe, né, de querer entender um pouco mais sobre empreendedorismo. Um outro, cara, muito interessante é um podcast sobre forragicultura. Se você não sabe o que é forragicultura, é o estudo de pastagens, né, de forrageiras que existe na agronomia, né, na agronomia e zootecnia. Só pra ter uma ideia, o Brasil é o maior exportador de carne bovina no mundo. E há estudos que dizem que entre 8 a 10% desses bovinos que são abatidos no Brasil, eles são provenientes de confinamento. Então, quer dizer, 92% de todo o gado abatido no Brasil, ele vem de sistemas de pastagem, cara. Então, imagina o campo e um monte de gente que não trabalha com isso no Brasil inteiro. Então, eu acredito que seria um baita de um nicho de podcast a ser explorado. Até hoje, eu não vi nenhum específico sobre forragicultura. Posso até... não, tem um específico para forragicultura, eu não lembro o nome aqui agora, mas tem espaço para crescer cada vez mais um podcast com essa temática aí. Um outro podcast que eu acho que daria muito certo, um podcast sobre mecanização agrícola. Tem muita coisa que envolve a mecanização agrícola e é um tema que as pessoas gostam, os produtores gostam, os agrônomos gostam, todo mundo acha fenomenal essa questão da mecanização. E eu abordaria assuntos relacionados à mecanização agrícola. Que, por exemplo, saiu uma vez uma discussão lá no grupo que o custo preventivo de uma máquina é normalmente 30% menor do que um custo corretivo. Quer dizer, se você deixar a máquina quebrar, ela vai custar 30% a mais do que se você fizer uma prevenção naquela máquina. É um negócio que envolve a produção agrícola demasiadamente, tem muito maquinário e cada vez vão ter mais máquinas, né? Se você for nos Estados Unidos, praticamente tudo que os caras fazem tem uma máquina também para fazer. Aqui no Brasil ainda estamos caminhando nesse sentido, mas você pega as grandes propriedades, elas têm máquina pra caramba, né, cara? Praticamente tudo mecanizado. Então, tem um campo muito legal aí para fazer um podcast especificamente para isso, né? Eu sei que já surgiram algumas iniciativas, mas eu acho que tá faltando só acabativa. Gente que faça mesmo e que gere conteúdo com constância nesse sentido. O outro que seria muito legal, cara, gestão de pessoas em fazendas. Quando eu morei no Pará, uma das coisas mais difíceis foi entender como você faz gestão de pessoas em fazendas que estão, assim, a quilômetros de qualquer cidade e de qualquer cultura mais urbana, né, cara? Então, a maioria dos agrônomos, zootecnistas, veterinários, essa turma toda, elas se formaram em boas universidades, mas a grande maioria delas não teve uma vivência no campo como no passado, né? Quem fazia agronomia 20 anos, 30 anos atrás, tinha uma vivência muito maior no campo. Gerenciar pessoas em fazendas é muito difícil, cara, é muito difícil. Pra você entrar na cultura do lugar, pra você dar ordem, receber ordem, tudo é uma questão bem complexa. Então, acho que se tivesse um podcast que preparasse os profissionais pra liderar equipes
de fazenda, eu acho que seria um podcast super legal também. E óbvio que esse material seria utilizado para qualquer coisa, né? Se você lidera pessoas em fazendas, você pode liderar pessoas em qualquer lugar, né? Então, acho que seria um ótimo podcast aí também. A 10ª e última dica aqui que eu vou dar para vocês é sobre uma cadeia produtiva em específico, a cadeia da bananicultura. Quem deu essa ideia aí foi meu amigo Ítalo Arraes, inclusive, ele participou de um podcast esse ano no Agro Resenha, falando sobre a cadeia da bananicultura. E só pra você ter uma noção, a banana é a fruta mais consumida no mundo, cara. Eu tenho certeza que não existe uma pessoa na face da terra que nunca tenha visto uma banana ou que nunca tenha comido uma banana. Pode ser que essa pessoa tenha comido e não gostado, mas que ela conhece, ela conhece. Então essa é a fruta mais consumida do mundo. Imagina você pegar uma cadeia como essa e conversar com gente de todos os elos que compõem essa cadeia, desde o consumidor final até o produtor, né? O cara que vende insumo para ele, entender aspectos mais técnicos da cultura, entender aspectos mais de comercialização. Eu acho que eu tô falando da cadeia da bananicultura porque foi essa que veio de lá, mas imagina fazer isso para todas as cadeias agropecuárias. Tem um espaço imenso para você trabalhar diversas cadeias agropecuárias no Brasil inteiro, né? No Brasil, no mundo como um todo, né? Então acho que tem um baita de um campo aí para fazer podcasts sobre cadeias produtivas, tá certo? Bom, essas foram as 10 dicas que eu queria deixar aí para vocês sobre temas de podcast que podem ser desenvolvidos e que até hoje eu nunca vi ninguém fazendo, né? Ou se tem, são poucos ainda, então tem espaço pra caramba pra aquecer. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com um amigo que sempre sonhou em ter um podcast, né? Eu sei que às vezes quando a gente começa a escutar podcast, a gente vai se apaixonando pelo negócio e aí de repente dá aquela vontade de fazer um podcast, né, cara? Então, se você tem um amigo que é do agro e que gosta de podcast, compartilha isso com ele. Se você gosta de podcast também, deixa um comentário aqui embaixo. Se eu falei algum tema aqui que já existe um podcast, deixa aqui embaixo no comentário o nome dele, que a gente vai fazer a divulgação aí nas redes sociais e tudo mais, porque a podosfera é isso, é compartilhar para crescer, todo mundo crescer, né? Bom, aproveita aí, já assina o canal aqui, né? Dá um joinha aqui embaixo, compartilha, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Estamos tentando gerar conteúdo toda semana aqui. É bem desafiador o conteúdo em vídeo, né? Tô acostumado com conteúdo em áudio, mas tô adorando essa experiência aqui de fazer conteúdos exclusivos pro YouTube, tá certo? Bom, eu falei lá no início que tinha uma novidade quentíssima saindo aí e você vai saber agora em primeira mão, que é o seguinte, cara. Se você sempre sonhou em ter o seu próprio podcast, né? É um ouvinte que, assim como eu, passou horas e horas escutando podcast na estrada e tudo mais e deu aquela vontade de falar sobre uma coisa que você gosta, às vezes é do agro, às vezes não é do agro, mas eu acho que sempre surge essa vontade, né? Então você vai saber em primeira mão aqui que no dia 27 de maio eu vou fazer uma aula, né? Um webinário chamado Os 3 Passos para Tirar o Seu Podcast Agro do Papel. E para participar é muito simples, fica ligado nas redes sociais aí que a partir de amanhã eu vou divulgar o link para você poder fazer a sua inscrição. Eu não tenho dúvida, cara, não tenho dúvida que se você assistir essa aula em poucos dias você consegue colocar o seu podcast no papel, porque não tem muito segredo. A parte técnica de colocar um podcast no ar não tem muito segredo, tá certo? Então fica assim então. Espero que vocês consigam participar aí dessa live, desse webinário. Vai ser super legal. Tô preparando um material super exclusivo aqui. Então, espero vocês lá. Ótima semana pra você. Tudo de bom. Fique com Deus e se chover, você já sabe, né? Não precisa molhar a horta. Um abraço. Tchau, tchau.